Olá, pessoal! Nosso assunto de hoje diz respeito aos verbos regulares em espanhol. Mas antes de começar a conjugar os verbos, a gente precisa se lembrar qual a função dessa classe gramatical. Os verbos indicam ações, estados e fenômenos da natureza. Além disso, é muito importante a gente falar sobre as partes dos verbos. O verbo está dividido em radical ou raiz e as desinências. O radical ou a raiz é aquela partinha que não muda nos verbos regulares, claro, porque a gente ainda, tá feliz falando de verbo regular. Quando chegarem os verbos irregulares, meu Deus. Então, o radical, gente, é aquela partezinha que não muda. Por exemplo, vamos pegar como exemplo o verbo falar em português. Eu falo, eu falei, eu falava. Você tem esse FAL, que é a partezinha que não muda, é a raiz. Imagina lá uma raiz embaixo da terra, ela fica lá parada, assim como eu, intacta, ela não muda. Então, o verbo também tem essa parte em si, que é o radical ou raiz, não se esqueçam. As desinências são as partezinhas, as partículas que vão mudar de acordo com a pessoa, é eu, é você, é nós, de acordo com o tempo, é presente, é passado, é futuro, e também de acordo com o modo, é indicativo, é imperativo, é subjuntivo. Tudo isso eu estou falando para vocês em português, mas ocorre a mesma coisa em espanhol. Então, pessoal, acho que já deu para perceber que quando a gente estuda espanhol, a gente também está estudando a gramática do português. Claro que isso é possível devido ao método que eu adotei aqui, que é o método da comparação, da tradução. A gente faz uma comparação entre as duas línguas. Eu tô falando isso porque tem método em que o professor fala tudo em espanhol. Ele não pode falar uma palavra em português. Então, óbvio, que ele não vai utilizar o princípio da tradução. Bom, vamos lá então. Você já sabe que o verbo ele é composto pela raiz e pela desinência. E, gente, agora vocês têm que se lembrar de um outro conceito aí da gramática do português que também existe no espanhol, o infinitivo. O que é o infinitivo? O infinitivo é quando os verbos eles terminam em ar, er ou ir. O verbo ele não está conjugado quando ele está no infinitivo. Por exemplo, a gente não escuta ninguém falar assim: eu comer muito, eu estudar muito ontem, eu falar muito. Ninguém fala dessa maneira. Por quê? Porque a gente precisa conjugar os verbos. Então, pessoal, a gente tem em português e também em espanhol 3 conjugações verbais. A primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar. A segunda conjugação, que são os verbos terminados em er. E a terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir. Por exemplo, primeira conjugação. Quais são os verbos terminados em ar em português que você se lembra? Falar, estudar, cantar, nadar. Isso acontece também em espanhol. Hablar, estudiar, bailar, entre outros. Quais verbos em português que vocês se lembram que são terminados em er? Por exemplo, beber, comer, ler. Em espanhol, também isso acontece. Beber, comer, ler. E os verbos terminados em ir? Quais você se lembra, Quais verbos você se lembra que terminam em ir em português? Partir. Eu ia falar vivir, pero vivir es en español. Então, tem um monte de verbo que termina em ir, em português, e também em espanhol. Partir, vivir. Bom, então você já está sabendo, o básico sobre os verbos. Agora, a gente vai passar para o estudo do tempo em questão. Qual que é o tempo que a gente vai estudar aqui nessa aula? O presente do modo indicativo. Vamos lá então, pessoal. Para estudar o presente do indicativo, ou seja, para estudar os verbos, a gente precisa fazer uma revisão dos pronomes pessoais em espanhol. Com isso, já dá pra gente perceber que uma coisa tá ligada à outra. Não dá pra gente estudar verbo sem estudar pronome, sem estudar artigo, substantivo, adjetivo, preposição. Por quê? Porque tá tudo ligado. Para você formar uma frase, você só vai usar verbos? Não, você precisa de todos os elementos de uma língua. Precisa de todas as classes gramaticais.
né? Então, por isso é importante estudar tudo, né? Importante e necessário. Bom, vamos lá então. Yo, que sou eu. O tu, quem que é o tu, gente? O tu é o você informal. Você vai utilizar o tu quando você estiver conversando informalmente com uma pessoa só. É importante isso. Então, por exemplo, você está conversando com um amigo, uma amiga, com alguém da sua família, você vai usar o tu com essa pessoa. Depois a gente tem o ele, o ella e o usted. Então, o ele é ele e o ella é ela. Presta atenção que a gente usa o ele e ella quando a gente está falando de terceiras pessoas. A gente não vai usar o ele e o ella para conversar com alguém. Para isso, a gente usa o tu ou o usted. E o usted, gente? O usted é o você formal. Eu vou usar usted para conversar com uma pessoa só de maneira formal, ou seja, eu não tenho intimidade com essa pessoa. Por exemplo, o diretor da escola, alguém que você precise da formalidade, né, para estar conversando. O tu você vai empregar quando você tem intimidade com a pessoa, com qualquer pessoa que seja. Se você tem intimidade, você vai usar o tu. Depois a gente tem o nosotros. Presta atenção porque em português a gente tem uma palavrinha só, que é o nós. Em espanhol a gente tem duas, o nosotros e o nosotras. O nosotros é utilizado quando engloba homens e mulheres ou só homens. O nosotras é utilizado quando engloba só mulheres. Então presta atenção para essa diferenciação em espanhol. Depois eu tenho o vosotros e o vosotras. Quem é o vosotros e o vosotras? É o plural de tu. Então, vosotros e vosotras é o vocês, ou seja, você vai utilizar essas duas formas quando você estiver conversando com alguém de maneira informal. Com alguém não, com mais de uma pessoa, tá? Porque se você estiver conversando com uma pessoa só, de maneira informal, você vai empregar o tu. Então, vosotros ou vosotras. Quando você estiver conversando com mais de uma pessoa de maneira informal. Se só tiver homens, vosotros. Homens e mulheres juntos, vosotros também. Se só tiver mulheres, você vai chamá-las de vosotras, tá? Depois eu tenho o ellos, o ellas e o ustedes. O ellos, eles. O ellas, elas. Você vai utilizar quando você estiver falando, né, de terceiras pessoas. E o ustedes é o plural de usted. O ustedes é o vocês, plural, em mais de uma pessoa, formal. Ou seja, quando você estiver conversando com mais de uma pessoa de maneira formal. Então, gente, vamos passar a conjugação dos verbos agora. Eu vou utilizar o verbo amar. A gente vai começar com o verbo da primeira conjugação, que termina em ar. Verbo amar. Yo amo, tú amas, él, ella, usted ama. Nosotros amamos, vosotros amáis, ellos, ellas e ustedes aman. Então, o que vocês puderam perceber? Olha essa partezinha que se repete no início do verbo, as letras AM. Essa parte, conforme eu expliquei para vocês no começo do vídeo, é chamada de radical ou raiz. É só você se lembrar daquela raiz que fica lá embaixo da terra, imóvel, inalterada. Aqui também a gente tem essa raiz imóvel, inalterada, tá? Ela não muda. O que vai mudar? Você se lembra do nome que eu falei pra você? A desinência. Então, vocês estão vendo que a desinência é que vai sofrer alteração de pessoa para pessoa. Em yo, você tem a desinência o. Em tu, as. Em él, ella, usted, a. Em nosotros, amos. Em vosotros, ais. Em ellos, ellas e ustedes, han. Então, qual é a dica? É a gente memorizar esses finais, essas desinências. Por quê? Porque aí você vai conseguir conjugar qualquer verbo que você quiser. Claro, qualquer verbo regular que você quiser.
Lembrando que essas terminações, elas só dão certo em verbos que terminam em ar, tá? Em verbos que pertencem à primeira conjugação, que terminam em ar. Não dá para você aplicar essas terminações, essas desinências, em um verbo que termina em er. Não, vai estar inadequado de acordo com a norma padrão do espanhol, tá? Agora, meu povo, uma informação muito importante. Como que você faz para descobrir o radical de um verbo? É muito fácil. Pega o verbo, igual a gente pegou o verbo amar, que foi o único que a gente conjugou até agora. Beleza, o verbo amar. O que você vai fazer? Primeira coisa, é ver se ele termina em ar, ir. Vi que ele termina em ar. Depois, você vai pegar e vai tirar essa terminação ar. O que sobrou? AM. O que sobrou, gente? O que sobrar é o radical, tá bom? Então, agora é sua vez. Eu quero que você treine. Eu quero que você conjugue o verbo hablar em espanhol. Primeiro passo é ver se o verbo termina em ar, ou ir. No caso, a gente viu que hablar termina em ar. Então, você vai utilizar as terminações, as desinências dos verbos terminados em ar no presente, do indicativo. Olha só quanta informação. Eu vou te ajudar a descobrir a raiz desse verbo. Verbo hablar. Qual que é o princípio, né, para descobrir a raiz do verbo? Põe o verbo aí, hablar. O que você vai fazer? Tirar o ar. O que sobrou? Hable. Hable é o radical. Vou colocar o radical aqui na tela para você e vou esperar você conjugar esse verbo. Ou seja, vai lá no verbo amar, pega todas as terminações, as desinências e joga essas desinências de pessoa para pessoa, tem que respeitar. O yo, você tem que colocar o, né? O tu, as, e assim por diante. E joga aqui no radical desse verbo hablar. Vou esperar. Não vou esperar muito, porque eu sou impaciente, então pausa o vídeo se você quiser fazer essa atividade, que eu já vou dar a resposta, tá? Vamos lá. Yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos, ellas e ustedes hablan. Muito bem, gente. Tá vendo como é fácil conjugar verbo regular em espanhol? Os irregulares também são fáceis. Vamos agora para um verbo da segunda conjugação, o verbo beber. Então, o que você vai fazer? Você vai prestar atenção nas desinências, nas terminações dos verbos terminados em er, porque depois a gente vai fazer um exercício igual a gente fez com os verbos em ar. Então, vamos lá. Yo bebo, tú bebes, él, ella, usted bebe. Nosotros bebemos, vosotros bebéis, ellos, ellas e ustedes beben. Gente, presta atenção. Em português, né, quem é do interior, como eu, fala beber. Pero en español no se puede. Em espanhol não pode, você tem que imitar lá o paulista. Então, você vai falar beber, beber. Bom, então agora é a sua vez. O que você vai fazer? Você vai pausar o seu vídeo e jogar as terminações, né, dos verbos em er aqui nesse radical que eu vou te dar. O verbo escolhido é comer. Por quê? Porque a gente tem muita fome, hambre. Então, vamos utilizar o verbo comer. Como que você vai fazer para descobrir o radical desse verbo comer? Primeiro, vou jogar esse verbo aqui, comer. O que você vai fazer? Tira a terminação de infinitivo, ou seja, tira o e, o er. O que sobrou? Com. Esse vai ser o nosso radical. Vou jogar o radical aqui em todas as pessoas, nas 6 pessoas do discurso. E você vai pegar as terminações em er e jogar aqui, tá? Não vou esperar porque eu sou impaciente. Então, você pausa seu vídeo, faz essa tarefa e confere aqui a resposta. Vamos lá? Yo como, tú comes, él, ella, usted come. Nosotros comemos, vosotros coméis, ellos, ellas e ustedes comem. Então, como sempre, agora a sua tarefa é conjugar um verbo da terceira conjugação, um verbo terminado em ir. O verbo escolhido é beber.
vou colocar aqui o radical para vocês. O que você vai fazer? Vai lá no verbo partir, vê a terminação dos verbos em ir e joga essas terminações de pessoa para pessoa aqui nesse radical. Então, como que a gente faz para achar o radical do verbo vivir? Facinho. Coloca o verbo lá e tira o ir, tira essa terminação de infinitivo. O que sobrou? Vive. Vive é o radical. Vou jogar o vive aqui e você completa com as desinências. Lembrando, né, que é muito legal saber todos esses nomes, raiz, radical, desinências. Bom, pausa seu vídeo que eu já vou dar a resposta. Yo vivo, tú vives, él, ella, usted vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos, ellas e ustedes viven. Fácil, não é, gente? Conjugar verbos em espanhol?